Bom, olá, turminha. O tema da nossa aula de hoje é interações gênicas. Então, o que é interação gênica? A interação gênica está relacionado com a segunda lei de Mendel. É uma extensão da segunda lei de Mendel, só que é uma variação. Tá? Nós vamos falar sobre algo que o Mendel não conseguiu prever. Dentro dos experimentos, dentro dos trabalhos do Mendel, ele não conseguiu prever situações que hoje a gente chama de interações gênicas. Tá? Então, vamos ver do que se trata. Boa aula pra gente, né? Bom, então vamos começar falando o que significa interação. Então, interagir significa conversar, significa combinar. Então, é isso que caracteriza esse tipo de situação de transmissão de genes. Tá? Então, vejam bem, na segunda lei, a gente trabalha ao mesmo tempo com duas ou mais características. Como cada característica depende de um par de genes, a gente fala, se estamos trabalhando com duas características, são dois pares de genes. Se estamos trabalhando com três características, são três pares de genes, e vice-versa. Então, o que o Mendel conseguiu prever foi, se é um par de genes, é uma característica, se é uma característica, é um par de genes. Então, nessa linha, se são três características, são três pares de genes. Se são três pares de genes, são três características, tá? Bom, é aí que a interação gênica entra como uma variação da segunda lei. A gente continua trabalhando com dois ou mais pares de genes ao mesmo tempo, tá? Só que tem um detalhe. Esses dois ou mais pares de genes agora vão interagir, vão conversar, vão combinar para produzir uma característica só. Então, por isso o termo interação. Dois ou mais pares de genes concorrem, interagem, conversam, combinam para produzir uma única característica. Por que é uma variação da segunda lei? Porque, de acordo com a segunda lei, com as previsões do Mendel, se você está trabalhando com dois ou mais pares de genes, você está trabalhando com duas ou mais características. Tá? Mas na interação gênica, não. São dois ou mais pares de genes para produzir uma única característica. Certo? Então, nós temos três casos para abordar. Tá? Então, vamos dar uma olhada neles. Bom, o primeiro caso é um caso que a gente chama de genes complementares. Então, dois ou mais pares de genes se complementam para produzir uma característica só. Então, pense em nosso exemplo, a característica é a forma da crista em galo e galinha. O que é a crista? A crista, tá, se coloca na cabeça do galo e da galinha e lembra uma coroa. É um adorno sexual. Então, é assim, na hora do acasalamento, macho e fêmea tentam encontrar no parceiro alguma característica que demonstre um bom conjunto de genes. Porque quando o indivíduo vai reproduzir, ele quer que o parceiro tenha um bom conjunto de genes para poder lhe dar descendentes fortes, descendentes que sejam, os vencedores. Tá? Então, tem muitas características. Isso acontece inclusive com a gente. Tá? Mas no galo e na galinha tem muitas características e uma delas é a crista, é o formato da crista. Tá certo? Então, a crista é um adorno sexual. É uma referência para o galo ou para a galinha, para ver se, o indivíduo que ele está de olho se é um bom parceiro, se vai lhe dar bons filhotes. Tá? Então, vamos ver como é que a coisa funciona. Tá? Então, aqui a gente tem o genótipo, tá? E o fenótipo. Então, o primeiro genótipo, olha só, eu tenho o par de genes e o par de genes R. São dois pares de genes. Então, quando você tem a configuração no exão, exão, ou exão, exinho, tipo assim, exão alguma coisa, e no gen R, tá? Você tem o errão, errão ou errão, errinho. Então, essa configuração determina o formato da cris que os cientistas chamam de nós. Tá? Então, essa crista nós é uma crista relativamente simples, não tem grandes atrativos, tá certo? Então, com essa combinação, toda vez que o animal tiver essa combinação, ele vai ter a crista nós. Tá? A gente não pode esquecer que esses genes estão distribuídos de acordo com a segunda lei. Então, o gen E está num par de cromossomos e o gen R em outro par de cromossomos, tá? Mas vamos ver um outro fenótipo. Então, tá aqui, olha. Tá? Exão, exão, ou exão, exinho. E se no R for errinho, errinho, vai ser uma crista ervilha. Então, esse formato de crista ervilha é uma crista um pouco mais chamativa. Dá uma olhada, olha. Aqui no cantinho tem, né, a
a figura, a foto da crista, tá? Então, vejam bem, se tivesse totalmente de acordo com a segunda lei, eu teria dois pares de genes e estaria abordando duas características. Mas não, estou abordando uma característica só, tá? Que é o formato da crista. Cuidado para não confundir com o fenótipo. Então, eu tenho uma característica só, o formato da crista, tá? E os tipos diferentes são fenótipos. Tá? Então, o tipo de crista, os tipos de crista, são fenótipos dessa característica, ok? Bom, um outro genótipo, ezinho, ezinho, errão, alguma coisa. Então, quando um animal tiver ezinho, ezinho, e no GNR for errão, errão ou errão, errinho, vai ser crista rosa. O que é crista rosa? Ó, dá para ver aqui, é uma crista mais sofisticada ainda que a ervilha. É uma crista maior que chama mais a atenção, tá? E, por último, você tem ezinho, ezinho, errim, errim. Todo animal que for ezinho, ezinho, errim, errim, olha só, ele vai ter a crista simples, mas simples, olha, é só força de expressão, né? Porque, ó, é a crista mais bonita que tem. É a mais chamativa, ó, parece um galo, uma galinha punk, tá certo? Mas, resumindo, então é assim que esses dois pares de genes, o gen E e o gen R, tá? Eles vão concorrer, vão interagir para produzir uma característica só, que é o formato da crista. Tudo bem? Uma coisa importante é que você não precisa decorar isso aqui, relacionar genótipo com fenótipo. Quando aparecer um exercício desse tipo, pode ter certeza que ele vai trazer, tá, todos esses dados, tá? Então você só tem que pensar que você vai ter várias combinações desses dois pares de genes para produzir o formato da crista. Bom, e aqui o segundo caso. O segundo caso chama-se epistasia. Então, esse nome invocado, esse nome esquisito, né? Significa inibição. Então, o que é epistasia? Epistasia é uma situação quando um gene inibe a ação de outro gene que não é o seu alelo. Então, vamos explicar isso. O azão inibe o azinho. O azão é dominante, inibe o azinho. Mas isso não é um caso de epistasia. E isso é um caso de dominância e recessividade, porque eles são alelos. Na epistasia, um gene, né, chamado epistático, tá, inibe a ação de um outro gene, que é o hipostático, mas que não é o seu alelo. Então, por exemplo, um gen A vai inibir um gen C, um gen D e assim por diante. Então, o termo epistático, ep significa por cima, tá? É uma alusão ao fato de ele tá oprimindo o outro gene, tá impedindo a ação do outro gene. E hipo significa por baixo, tá? Então, epistático é o gene que inibe, tá? Hipostático é o gene inibido, ok? Tá? Então, toma muito cuidado com essa definição. Cuidado para não confundir com dominância e recessividade. Bom, e nesse exemplo aqui, a gente tem algo legal. Além de caracterizar o efeito da inibição, tá, da epistasia, a gente vai ver como é que funciona a via metabólica. Então, uma via metabólica, ela é controlada por genes. Então, vamos conhecer. Então, aqui vamos pegar uma planta hipotética, né? E as cores das suas flores. Então, aqui a gente vai aprender como é que a cor da flor, por exemplo, é determinada numa planta. Essa planta é hipotética, então não esquentem, tá? É só tentar entender, beleza? Bom, então tudo começa aqui. Dá uma olhada, olha. Esse é o substrato. O que é o substrato? O substrato é uma matéria-prima. É uma substância na planta que não tem cor. Tá? Se depender dela, tá? A flor nunca vai ter cor. Vai ser uma cor totalmente branca, albina. Tá? Bom, só que tem um detalhe: em cima desse substrato, dessa matéria-prima, existe a ação de enzimas. Então, você tem a enzima A. Essa enzima A, ela é produzida pela ação do gene azão. Então, se a planta for azão-azão ou azão-azenho, ela vai produzir a enzima A, tá certo? Tem que tomar cuidado porque, ó, e se a planta for azinho-azinho, ela não vai produzir. Então, se ela for azão-azão, azão-azinho, vai existir a enzima A. Se ela for azinho-azinho, essa enzima não vai existir, tá certo? Bom, e o que essa enzima faz? Como toda enzima, ela tem uma relação chave-fechadura. Essa enzima A, ela só se encaixa nesse substrato.
ela só faz uma coisa, como toda enzima. Então, essa enzima A se encaixa nesse substrato e o transforma em pigmento amarelo. Então, esse é o papel dessa enzima, produzir o pigmento amarelo a partir desse substrato. Então, você não pode se esquecer daquelas aulas sobre a enzima. A enzima, ela tem ação específica. Então, a única coisa que a enzima faz é se encaixar nessa matéria-prima e transformá-lo em pigmento amarelo. Então, dessa maneira, olha só, se essa planta tiver flor amarela, essa enzima é responsável, tá certo? Bom, só que não para aí não. É uma via metabólica, ela é um pouquinho mais comprida. Então, dá uma olhada. Eu tenho uma outra enzima, vamos chamar de enzima B. E essa enzima B, vejam bem, gente, enzima é proteína. E quem gera proteína é sempre genes. Então, por trás de uma enzima de uma proteína sempre tem um gene. Então, por trás da enzima B, você tem o gene Bzão. Significa que se a planta for Bzão ou Bzinho, vai produzir enzima B. Mas se ela for Bzinho, ela não vai produzir. Bzinho, a planta produz a enzima B. Bzinho não produz. E o que essa enzima B faz? Bom, essa enzima B, ela se encaixa no pigmento amarelo, e só no pigmento amarelo, e o converte em pigmento vermelho. Então, é isso que a enzima B faz, produz pigmento vermelho. Mas não pode esquecer, essa enzima B, ela não pode se encaixar nesse substrato. Ela só se encaixa no pigmento amarelo. Então, se não tiver o pigmento amarelo, a enzima B não consegue trabalhar. Bom, resumindo, essa via metabólica produz pigmento vermelho. Só vermelho. Por quê? Porque, olha, o substrato pela enzima A é transformado em pigmento amarelo. E aí a enzima B pega todo o pigmento amarelo e transforma em pigmento vermelho. Então, se você tiver as duas enzimas, a via metabólica é completa e o resultado vai ser pigmento vermelho. Tá certo? Então, é assim que a flor dessa planta pode ser vermelha. Vamos analisar a relação dos genes. Então, acompanha comigo aqui embaixo. Ó. Se a planta for azão ou azinho, e bezão ou bezinho, ela vai produzir flores vermelhas. E a explicação é simples. Com azinho, bezão ou bezinho, a via metabólica vai ser completa. Porque, ó, azinho, produz a enzima A. Bezão ou bezinho, produz a enzima B. E aí, gente, olha, com as duas enzimas, a via metabólica completa, olha, isso vai terminar, vai resultar em pigmento vermelho. Então, todas as flores dessa planta serão vermelhas. Entenderam? Azinho, bezinho, flores vermelhas. Vamos ver um outro genótipo possível e o fenótipo. Olha, se ela for azão ou azinho e bezinho, ela vai produzir flores amarelas. Vamos entender? Azinho, ela produz a enzima A. Se ela tem a enzima A, então ela transforma o substrato em pigmento amarelo. Então, com a enzima A, ela produz o pigmento amarelo, certo? Só que se ela for bezinho, ela não produz a enzima B. E sem a enzima B, o pigmento amarelo não é transformado em vermelho. Sacou? Então, se ela for azão alguma coisa, bezinho, a via metabólica só chega até o pigmento amarelo. Então, resulta no quê? Pigmento amarelo, flores amarelas. Tá certo? Ah, entendi. Então, ó, bezinho, flores vermelhas. E o bezinho, amarelos. Tá certo? Bom, só que vamos ver nosso assunto. E se essa planta for azinho, bezão, alguma coisa? Se ela for azinho, bezão, alguma coisa, azinho, não produz a enzima A. Se não produz a enzima A, esse substrato não é convertido em pigmento amarelo. Então, a planta que é azinho não vai ter pigmento amarelo. Mesmo que ela seja bezão alguma coisa, mesmo que ela produza a enzima B, mas a gente viu, a enzima B só se encaixa no pigmento amarelo. Sem o pigmento amarelo, a enzima B vai existir, mas não vai fazer nada. Então, não vai haver a formação de nenhum pigmento. Vocês entenderam?
Então, esse azinho impede o trabalho do Bzão, impede que ele produza pigmento vermelho. Por quê? Porque não dá para ele o substrato que ele pode agir. Tá? Mas dá uma olhada, tem um outro genótipo, que é o azinho, Bzinho, que vai ter o mesmo resultado. Porque, ó, se não tiver, tá, a enzima A, não acontece nada. Não há produção de pigmento, então todas as flores serão brancas, albinas. Sem pigmento, flor albina e o albino é branco. Então, note, aqui você tem o azinho inibindo tanto a ação do Bzão quanto a ação do Bzinho. Então, o azinho não é alelo do B, e ele inibe o B, Bzão e Bzinho, tá certo? Então, a gente fala que o Azinho é epistático em relação ao B. Ele inibe o B. Como ele é um gene recessivo, a gente fala que a epistasia, nesse caso, é recessiva. Então, essa é a epistasia, tá certo? A inibição da ação de um gene. Olha só a conclusão, tá? O azinho inibe o Bzão, ou seja, não deixa aparecer o vermelho. Inibe também o Bzinho, o amarelo, tá? Então, isso só vai produzir flores brancas. Então, é um caso de epistasia recessiva. Nós vamos encontrar situações que o gene que inibe o outro é dominante. Nesse caso, é recessivo, ó. O azinho é recessivo. Poderia ser o azão? Então, em alguns exercícios, a gente vai encontrar o azão. Aí ele vai ser epistasia dominante. Então, quando quem inibe é um gene recessivo, se chama de epistasia recessiva. Mas quando quem inibe é um gene dominante, se chama de epistasia dominante. Ok? Bom, e o terceiro e último caso de interação gênica chama-se herança quantitativa. E é interessante esse exemplo. Então, existem muitas características que têm muitos fenótipos. Quer um exemplo? A nossa estatura. Então, você já deve ter reparado que não existe assim o indivíduo que é baixinho, o muito alto e o intermediário. Não. Você tem os dois extremos. O baixinho, você tem o grandão, né, o altão, e entre esses dois extremos você tem vários fenótipos. Então, a nossa estatura é um exemplo de herança quantitativa. Se você pegar plantas, por exemplo, uma melancia, a massa da melancia, tá, o peso da melancia também é um exemplo de herança quantitativa. Tipo assim, você tem um fruto pequeno, né, de menor massa, e o maior. E entre eles, você tem massas intermediárias. Um outro exemplo é a obesidade. Você não tem o magrelo e o obeso. Você tem o magrelo e o obeso, que são os extremos. E entre eles, você tem vários fenótipos intermediários. O nosso QI também é um exemplo de herança quantitativa. Não tem um cara assim, aquele cara tem o QI baixo e o cara tem QI alto. Não. Você tem o QI baixo, você tem o QI muito alto e tem os QIs intermediários. Então, toda vez que você encontrar uma característica, tá, que tenha, tá, muitos fenótipos, certeza que é herança quantitativa. Nós vamos ver o exemplo aqui, olha, tá, que é a cor da nossa pele. Porque o que a gente aprendeu até agora foi que ou você é albino ou você não tem pigmentação normal. Então não pode esquecer que o albinismo é a ausência total de melanina. Quem dá cor para a nossa pele é um pigmento chamado melanina, que serve para proteger a pele da radiação solar nociva. Não é para dar cor, não. É que como é um pigmento escuro, automaticamente, quanto mais melanina você tiver, mais escura vai ser a sua pele. E é claro, você vai estar mais protegido, certo? Bom, mas o albino é um defeito. O indivíduo não tem nada de melanina. Agora, a maioria das pessoas tem pigmentação normal, são normais. E mesmo assim você nota que as tonalidades das peles são diferentes. Então, é um exemplo de herança quantitativa. Então, vamos usar esse exemplo, tá? Então, uma coisa importante. Agora, letra maiúscula, na herança quantitativa, não é mais gene dominante, tá? É um gene aditivo. E a letra minúscula não é gene recessivo. É um gene não aditivo. Então, vamos entender isso, ok? Bom, então tá aqui. Nós temos o primeiro genótipo, Sinho, Tzinho. Então, nós temos dois pares de genes, o S e o T, que vão interagir para produzir a cor da pele. Beleza? Então, notem, eu só tenho letras minúsculas.
Tá? Em outras situações, seria genes recessivos, mas aqui são genes não aditivos. O que também é uma mentira, é só força de expressão. Quando você fala que a letra minúscula é um gene não aditivo, você deve estar pensando que ele não adiciona nada. Mas ele adiciona um pouquinho. É que o gene aditivo, ele vai acrescentar mais, vai adicionar muito mais. Mas o gene aditivo acrescenta também, pouco, menos. Então, o indivíduo que tem 4 letras minúsculas, ó, é sim, tezinho, tezinho, ele tem o mínimo de melanina. Não confundir com o albino. O albino tem nada de melanina. Então, a pessoa que tem o mínimo possível de melanina na pele tem a pele branca. Por quê? Porque ele só tem gene não aditivo. É um extremo, tá? Bom, e o que a gente vai fazer agora? Nós vamos adicionar uma letra maiúscula no genótipo. Nota, então nesse primeiro genótipo você tem São, Sinho, Tzinho, Tzinho. Então você tem uma letra maiúscula, um gene aditivo e 3 genes não aditivos. Então, com esse gene aditivo, vai acrescentar um pouco mais de melanina na pele do indivíduo. Então, agora ele vai ser mulato claro. Tá? Então, ó, um gene aditivo que você acrescenta significa que acrescenta mais melanina. E repare, o segundo genótipo, sim, tesão, tesenho, tem o mesmo efeito, produz o mesmo fenótipo. Então, ó, aqui eu tenho uma letra maiúscula e aqui uma letra maiúscula. Então, com um gene aditivo a mais, um pouco mais de melanina na pele do indivíduo vai ser mulato, claro. Ok? Bom, aqui nesse terceiro exemplo, são 2 letras maiúsculas, 2 genes aditivos e 2 genes não aditivos. Mulato médio. Você acrescentou mais melanina que no mulato claro. Afinal de contas, são 2 genes aditivos. Ó, os 3 genótipos têm o mesmo efeito. Cada um deles tem 2 letras maiúsculas. Beleza? Bom, são, tesão, tezinho. São 3 genes aditivos. 3 letras maiúsculas, mulato escuro. Quanto mais letras maiúsculas, quanto mais genes aditivos, maior a impregnação de melanina. Tá certo? Agora, dá uma olhada no outro extremo. São, tesão, tesão. Esse é o máximo de melanina que alguém pode ter. Então, as letras maiúsculas acrescentam melanina. À medida que você vai tirando letra minúscula e acrescentando maiúscula, vai aumentando a quantidade de melanina. Aqui eu não tenho mais como fazer isso. Entenderam? Olha só. Então, esse é o outro extremo, a pele negra. Então, um extremo que só tem letras maiúsculas é o negro, e o outro extremo, que só tem letra minúscula, é o branco. E entre esses 2 extremos, você tem gradativamente a intensificação dos fenótipos. Tá? Então, é um exemplo clássico, óbvio que não é o único, existem muitos, né? Mas é um exemplo clássico de herança quantitativa. Tá? Bom, e tem umas coisinhas aqui que eu vou precisar guardar. Tá? Então, primeira delas, são e tesão, letras maiúsculas, são genes aditivos. Sinho e tesenho, letras minúsculas, são genes não aditivos. Certo? Então é isso que a gente vai tomar como lema quando é herança quantitativa. Outra coisa importante, olha, eu vou usar essa fórmula o tempo todo quando se tratar de herança quantitativa. Então acompanha comigo, ó. Eu tenho 4 genes, 2 pares. Então, as combinações desses 4 genes vai me produzir 5 fenótipos, 5 tipos de peles. Então, eu tenho 4 genes interagindo para produzir a cor da pele. Então, eles produzem combinações, genótipos, né? Que vão gerar, olha, 5 fenótipos diferentes. Bom, aqui eu tenho 4 genes. Existem situações que tem 6, 8, 10 genes ou mais. Então, quanto mais genes estiverem envolvidos, gente, maior vai ser o número de fenótipos. Mas vai ser sempre assim, ó, tá? A gente tem estabelecido um padrão. Então, são 4 genes, 5 fenótipos. Então, toda vez você pega o número de genes, acrescenta um e vai ter o número de fenótipos. Olha, eu estou trabalhando numa herança que tem 6 genes. Então, você vai conseguir 7 fenótipos. Agora, eu estou mexendo com uma herança que tem 10 genes. São 11 fenótipos.
Então, coisa interessante, o número de genes sempre vai ser par. E o número de fenótipos sempre vai ser ímpar. Então, se o exercício te der o número de genes, acrescenta um, ó, você sabe o número de fenótipos. Se o exercício te der o número de fenótipos, é o contrário, tá? Tira um e você tem o número de genes. Tá certo? Ok? Bom, uma coisa importante é que a gente sabe que a herança quantitativa é uma variação da segunda lei. Não está totalmente de acordo com a segunda lei. Envolve os princípios da segunda lei, mas os resultados dificilmente batem, tá certo? Então, vamos ver aqui o cruzamento entre dois duplos heterozigotos, dois de híbridos. Se a gente voltar um pouquinho, lá na segunda lei, quando você cruza dois de híbridos, o resultado esperado é sempre uma proporção de 9:3:3:1. Então, aqui na herança quantitativa, um exemplo de interação gênica, nós vamos cruzar dois de híbridos e ver se os resultados batem, ok? Então, vamos lá. Olha, é sinho, tesão, tezinho. Então, esse indivíduo é mulato médio, tá? Ó, duplo heterozigoto ou de híbrido, tá? Então, a mulher com quem ele vai ter filhos também tem o mesmo genótipo, o mesmo fenótipo. Então, dois mulatos médios duplos heterozigotos, certo? Bom, a primeira coisa que a gente faz é produzir os gametas. Lá na segunda lei, a gente viu que toda vez que os genes estão em cromossomos diferentes, a gente usa a distributiva, ó. Então, tá aqui. Os gametas do macho, olha, é São Tesão, tá aqui, é São Tezinho, tá aqui. E o assim? Sinho vai combinar com tesão, tá aqui, e o assim combina com tezinho, tá aqui. Tá? Então, ó, esse macho vai produzir 4 gametas diferentes. A gente não pode esquecer que a fêmea tem o mesmo genótipo que ele. Então, se espera que produza os mesmos gametas, e é isso que acontece. Então, cada um vai produzir 4 gametas diferentes. Então, vamos fazer esse cruzamento. 4 por 4 dá 16. Então, aquela nossa tabelona, ok? Bom, então vejam bem. Gametas do macho, gametas da fêmea. Então, vamos fazer o cruzamento, certo? Então, tá aqui, ó. Tá? Batalha naval, olha, tá? Então, esses são os genótipos envolvendo ação tesão, tá? Com ação tezinho, assim tesão e assim o tezinho. Então, isso a gente já sabe, ó. Batalha naval, ó. Não tem segredo, ó. Tá certo? Então, são 16 resultados que a gente tem. Bom, e agora a gente tem que analisar os resultados. Então, a gente não pode esquecer que agora aquele papo de dominante e recessivo já não vale mais. Eu vou contar as letras maiúsculas e minúsculas. Então note aqui, ó. É são, tesão, tesão. Pele negra. Aqui embaixo é sinho, tezinho, tezinho. Tá? Pele branca. Então eu tenho os dois extremos. E à medida que você acrescenta a letra maiúscula, vai escurecendo a pele. Então você tem aqui, ó, mulato escuro. Aqui, ó, mulato médio, olha aqui, ó, tá? Você tem mulato claro. Então, na contagem, você vai ver que nós vamos ter um extremo do negro e um extremo do branco, tá? E o restante vai se diluir nos intermediários. Então, vejam bem, esse é o resultado. Se você fizer a contagem, fizer a análise, esse é o resultado. Olha, assim, tezinho, branco, vai ser um só, um 16 avos. É são, tesão, negro, vai ser um só, um 16 avos. Agora, o mulato médio, gente, ó, que é o intermediário, 2 por 2, duas maiúsculas e dois minúsculos, vai ser o fenótipo que vai aparecer em maior quantidade, tá? E aí, ó, tá? Mulato claro, tá? Tem um pouco menos que mulato médio e mulato escuro também. Bom, e agora a gente vai pegar, esse resultado e vai colocar num gráfico de barras. Então, nesse resultado, a gente já viu, ó, que a proporção é 1:4:6:4:1. Então, não deu aquela proporção 9:3:3:1 esperado para a segunda lei. Pelo menos o Mendel esperava, tá? Mas é normal. Não precisa esquentar a cabeça, que simplesmente é uma variação da segunda lei, ok? Então, agora vamos pegar esses resultados
e colocar num gráfico de barras, olha. Aí por que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso porque isso vai ajudar demais a gente. Então aqui está o gráfico, olha. Então eu pego aqui, ó, e coloco o resultado referente aos fenótipos brancos, tá? 1 em 16. Aí eu coloco aqui, olha, tá? Referente ao mulato claro, ó, 4,16. Aqui, ó, referente ao mulato médio, 6,16. Tudo no gráfico de barras. E aqui, mulato escuro, tá? 4,16. E por último, negro, 1,16. Notem, tá? Aqui a gente tem, se você unir as pontas das barras, você tem a normal, a curva de Gauss. Então, é anormal a curva de Gauss que você obtém quando cruza dois heterozigotos em se tratando de herança quantitativa. Então, primeira coisa, tá? Isso é importante? É, mas o mais importante mesmo é, toda vez que você ver um exercício de genética com um gráfico assim, você sabe que se trata de herança quantitativa. Apareceu esse gráfico, nossa, olha, ele é um gráfico comum na matemática, mas em biologia não é tão comum assim. Tá? Então, toda vez que aparecer esse gráfico, se trata de herança quantitativa. Tá? E o que mais? Esse gráfico é resultado do cruzamento entre os heterozigotos. E quando você cruza heterozigotos, você tem todos os resultados possíveis. Nesse caso, a gente já viu, ó, são 5 fenótipos possíveis. Mas se fosse, por exemplo, uma característica envolvendo 8 genes, seriam 9 barras. Então, esse gráfico, além de mostrar que é um assunto de herança quantitativa, tá, ele me dá também a quantidade de fenótipos que existe nessa característica. E aí, ó, a quantidade de fenótipos menos 1 é igual ao número de genes. Ok? Então, é isso que a gente tem de interação gênica. Então, essa herança quantitativa é um assunto muito explorado, principalmente nos vestibulares. Tá certo, gente? É uma matéria tranquila, legal, tá? Mas cai demais, é muito cobrado. Tudo bem? Então,